No vídeo passado, falamos dos primeiros presidentes do Brasil do ano de 1889 ao ano de 1930, período que ficou conhecido como República Velha. Hoje vamos conhecer os presidentes a partir do ano de 1930. Mas antes de começar esse vídeo, se por um acaso é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve porque tem vídeos novos toda semana. E, inclusive, esse é um vídeo sugerido por um dos inscritos aqui do canal. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa estar trazendo aqui no canal. Então, se já se inscreveu, vamos pro vídeo. Os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pelo clima de tensão entre as oligarquias e os militares, principalmente no estado de São Paulo, que provocou a Revolução Constitucionalista de 1932. Júlio Prestes chegou a ser eleito presidente, mas devido à Revolução não tomou posse. Em seu lugar, assumiu o gaúcho Getúlio Vargas, líder dos revoltosos, o qual ficou mais tempo no poder em toda a história brasileira. Seu governo foi mais centralizado e com maior atenção à classe trabalhadora. No entanto, em 1937, deu um golpe criando o Estado Novo, em que os poderes foram concentrados nele. No entanto, acabou caindo em 1945. Com a queda de Vargas, assumiu José Linhares, então presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele ficou por apenas 3 meses, até a eleição de Eurico Gaspar Dutra. O mato-grossense Eurico Gaspar Dutra recebeu o apoio de Vargas para ser eleito na primeira eleição para presidente em muitos anos. Ele buscou desenvolver as infraestruturas essenciais que o país necessitava para o seu desenvolvimento, no princípio de uma época de ouro do Brasil. Getúlio Vargas voltou aos braços do povo, prometendo investir na industrialização e ampliar a legislação trabalhista. Mas mesmo tendo ganho democraticamente, sofreu pressão o tempo todo para sair do cargo. Diante de uma grave crise, tendo até mesmo os militares contra ele, Vargas se suicidou para entrar para a história, como diz a carta encontrada junto ao seu leito de morte. O então vice-presidente Café Filho assumiu o posto de Vargas, até a ocorrência de novas eleições. Doente, não ficou muito tempo e acabou sendo afastado. Seu mandato durou apenas 3 dias, um recorde na política brasileira, devido às suspeitas de que ele não queria entregar o cargo para o eleito Juscelino. Carlos Luz acabou sendo forçado a sair do posto. Nereu Ramos durou menos de 3 meses na presidência. O país ainda vivia o caos após o suicídio de Vargas. Com o slogan 50 anos em 5, o mineiro Juscelino lançou um programa de metas audacioso para fazer a economia brasileira crescer. Em seu mandato foi construída a cidade de Brasília e ocorreu um grande incentivo à indústria automobilística e à construção de estradas. No entanto, seus investimentos levaram o país a contrair muitas dívidas. O sul-mato-grossense Jânio Quadros herdou um país em grave crise econômica. Com a política externa independente, ele buscou a neutralidade na Guerra Fria para negociar com capitalistas e socialistas. Sem apoio político, Jânio Quadros renunciou após 7 meses no poder em uma atrapalhada tentativa de golpe. Ranieri Mazzilli assumiu a presidência por 13 dias. Entre a renúncia de Quadros e o retorno do vice-presidente João Goulart, que estava no exterior. Foi durante o governo de João Goulart que os conflitos de classes se acentuaram ao mesmo tempo em que enfrentavam uma grave crise econômica. No entanto, membros da elite brasileira se aliaram à classe média e os militares o derrubaram. Mazzilli reassumiu a presidência novamente por 13 dias, enquanto os militares escolhiam quem iria governar o país no novo regime. O governo de Castelo Branco foi o primeiro presidente-general da ditadura militar. A Constituição foi modificada, o Congresso Nacional fechado e a imprensa censurada. Quase todos os partidos políticos foram abolidos e as eleições para presidente foram extintas. Com uma administração mais centralizadora, esse gaúcho restringiu ainda mais a democracia e intensificou a perseguição política, suprimindo diversos direitos a quem ameaçasse seu governo. Costa e Silva precisou abandonar o posto após um derrame cerebral,
o posto ficou a cargo de uma junta militar. O governo do gaúcho Emílio ficou conhecido de duas formas. No âmbito econômico, ocorreu o que se conhece como milagre brasileiro, em que a economia cresceu e as condições de vida de uma camada da população melhoraram, embora com um custo muito grande na década seguinte. Já no lado político, sua marca foi a da repressão e tortura. Em mais um governo gaúcho, Ernesto Geisel não pertencia à chamada linha dura. Impôs o que chamou de abertura política lenta, gradual e segura. Porém, a repressão prosseguiu em sua administração, com casos que geraram muito escândalo e repercussão. O carioca João Figueiredo foi o último presidente do período da ditadura militar, em que ocorreu em abertura maior dos direitos, com a existência de mais de 2 partidos, além das eleições de outros cargos, menos o de presidente. O mineiro Tancredo Neves fez oposição a João Figueiredo e venceu as eleições indiretas de 1985. Porém, ele adoeceu subitamente e morreu sem tomar posse. Em seu lugar, assumiu o vice José Sarney. Durante o governo desse maranhense, foi elaborada a Constituição atual, além do retorno às eleições livres para presidente. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente da nova república, eleito democraticamente pela população. No entanto, seu mandato registrou políticas econômicas controversas, como o confisco da poupança, que não destravou a economia. Envolto em escândalos de corrupção, acabou sofrendo um processo de impeachment em 1992. O vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência no lugar de Fernando Collor de Mello. Seu governo foi marcado por maior estabilidade política e também pelos princípios que iam embasar um restauro da economia brasileira, em especial com o Plano Real, que controlou a inflação. O carioca Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente a permanecer no cargo por 2 mandatos seguidos, após incluir a reeleição na Constituição, durante o seu primeiro mandato. A economia se estabilizou até o final da década, quando o país foi assolado por novas crises. O pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva fez um governo voltado para o lado social, com iniciativas para acabar com a fome, tirar as famílias da pobreza e fazer com que a população ascendesse socialmente. A economia cresceu ainda mais, empurrada por fortes investimentos estatais em infraestrutura e educação. Seu governo também foi marcado por muitas denúncias de corrupção em praticamente todas as esferas de governo. Primeira mulher a se tornar presidente do Brasil, Dilma foi eleita 2 vezes, mas não conseguiu completar o segundo mandato. Dilma prosseguiu com as políticas sociais de Lula, mas enfrentou forte retração na economia mundial. Mesmo após ter sido reeleita, sua popularidade passou a cair. Vítima de um controverso processo de impeachment, foi afastada em 2016. Vice-presidente de Dilma, o paulista Michel Temer assumiu no lugar da ex-presidente. Seu governo prosseguiu marcado por inúmeras denúncias de corrupção e por sérias dificuldades para alavancar a economia e gerar empregos. No dia 28 de outubro de 2018, foi eleito o 38º presidente da República, o capitão da reserva Jair Bolsonaro. Apoiado por empresários e por diversos setores das Forças Armadas, o paulista de Glicério ganhou a eleição com um forte discurso contra a corrupção e a favor da população de se armar para combater o crime. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então deixe seu joinha. E você que é novo, se inscreva aqui embaixo no canal, porque tem vídeos novos toda semana. E se você tiver mais algum tempinho, assista algum outro vídeo aqui do canal ou aguarde o próximo vídeo. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!